Sede santos, pois eu sou santo. Essa é a palavra do púlpito, se nós crermos que esse púlpito é boca de Deus. Esse lugar é um lugar que há mais de 50 anos, 56 anos, há mais de meio século, proclama um Deus santo. Precisamos ser santos. Santificai-vos hoje, pois o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Aleluia! Estamos vivendo um novo tempo de Deus para as nossas vidas. O Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações. Eu gostaria de dar uma orientação à igreja. Pela manhã nós conversamos um pouco sobre isso, e hoje à noite é interessante falarmos também, porque alguns irmãos que não vieram na parte da manhã estão aqui nessa noite. Após a saída do pastor Sérgio, como presidente titular aqui da nossa igreja, a diretoria estatutária reunida me fez o convite para ser o pastor interino. Logo após esse convite, passamos pelo conselho da nossa igreja, que é formado pela liderança da igreja. E assim foi indicado o nome na Assembleia. No último dia 16 de maio, nós estivemos reunidos aqui como Igreja Batista é assim que procede, não é isso? E em reunião a igreja optou por me chamar, para convidar também a estar assumindo esse momento a igreja, enquanto não há presidente, o cargo está em vacância, e aí o presidente em exercício é o pastor interino. O que é um pastor interino? Assim como o diretor de algum lugar, interino é aquela pessoa que ocupa um espaço provisório, até que aquela instituição promova, conceda, convide, eleja o seu diretor. Se for um professor interino, aquele professor vai ficar durante um tempo, até que venha um convite do professor titular. Aqui, em nosso caso, como eu, como vice-presidente, assumo por interino como pastor, também tem a parte administrativa e a parte espiritual da igreja. Então fica aqui o meu muito obrigado à igreja por confiar também. Eu creio que a igreja fez isso orientado pelo Espírito Santo de Deus, reunido, jejuando e orando, e aí foi isso também que eu procurei fazer em casa, orando a Deus com a minha família, e depois de uma semana eu dei a resposta aos irmãos. Então, peço paciência aos irmãos, eu nunca fui pastor interino, então, que o irmão tenha paciência e também nos dê apoio, assim como toda a liderança tem dado, e os irmãos também têm, nessa primeira semana, compartilhado bastante. Eu agradeço por demais o apoio dos irmãos. Temos um tempo de desafio à nossa frente, no qual nós já tivemos algumas reuniões, e os primeiros passos vão ser dados em relação à sucessão pastoral. Nós, nesse tempo, nós iremos fazer algumas reuniões, depois nós passaremos para a Assembleia também, como todo o processo vai ser muito participativa, e aí nós elegeremos uma comissão de sucessão pastoral. E aí nós pedimos desde já convocamos desde segunda-feira que a igreja ore. Nós vamos passar algumas orientações sobre orações, jejum, e a partir das reuniões também o relator trará todo o processo, vai ser dito para a igreja vai participar ativamente de todo o processo. Eu, como pastor interino, vou estar à frente na parte administrativa, espiritual, e também preparando aquele que virá, enviado pelo Senhor, para ser o nosso pastor titular. Então, desde já, vamos dobrar os nossos joelhos. Por essa causa, dobro meus joelhos, e nós dobraremos nossos joelhos para que Deus fale tremendamente e nos ilumine através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Agora ficou bonito. Hoje é um dia, entre outros, especial, mas hoje é o dia do quê?
Eita, Dia do Homem Batista, coloca aí. Dia do Homem Batista. Tem homem aqui nessa igreja? Levanta a mão, dá uma glória a Deus. Então vamos ficar de pé, homens. Homens, embaixador, meninos. Vamos ficar de pé. O pastor Jorge virá aqui à frente, ele vai fazer uma voz, porque cá entre nós, que voz bonita do pastor Jorge, né? Ele vai pegar o microfone esterilizado, higienizado, catalogado. Ele vai ler o texto que o Éder vai colocar ali, segundo livro dos Reis, aliás, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 3, no qual a orientação de Davi, o rei Davi, fez para Salomão. O Cleidivaldo é o nosso líder dos homens. Não estou vendo o Valdinei. Vem aqui, Cleidivaldo. Não estou vendo o Valdinei aqui. O pastor Jorge vai fazer a leitura bonita, com a voz bonita, né? Por que só a mulher tem o seu dia, né? Não, mas olha, foi bom o pastor Jorge citar isso, porque nós já vamos começar o calendário, formar o calendário para o segundo semestre, já que no meio da pandemia o primeiro semestre ficou meio complicado, mas olha, isso é muito importante, o Dia Internacional da Mulher, né? Mas também tem o Dia do Homem Batista, e nós vamos fazer uma noite aqui muito especial, em que os homens vão estar à frente dessa programação. Eu preguei numa igreja hoje pela manhã que fui preparado para pregar para os homens, né? Aí a igreja, o pastor disse que os homens não prepararam nada e ficou para o outro domingo. Eu falei, mano, tem que pregar a mensagem então, né? E nós fizemos um pré-dia dos homens lá. Mas vamos ler então? Até o 3. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. E agora ficou ruim. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Tá bom? Amém. Boa noite, igreja. É bom estar hoje aqui na casa do Senhor e nesse momento aqui, comemorando o Dia dos Homens, né? E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós aqui na Igreja Batista, aqui em Parque União, tá? E pelo Ministério dos Homens. Em nome do Ministério dos Homens, venho agradecer tudo que tem feito. Em meio a essa pandemia, infelizmente não tivemos tempo para poder nos reunir e trabalhar na obra do Senhor, né? Em oração, em reuniões, estar em comunhões com os irmãos. Então, aproveitando, né, esse momento, pedir aos homens que estejam alertas, atentos, porque nós iremos, no decorrer do ano aqui, vamos fazer nossas comunicações para nós nos reunirmos novamente, com toda a segurança, respeitando o protocolo, e estarmos na casa do Senhor para nos fortalecer, para nós estarmos juntos, na honra e glória do nosso Senhor. Isso eu agradeço em nome de Jesus. Senhor Santo Deus, Eterno Pai, graça te damos, Senhor, de estar aqui na sua casa, buscando a tua face, estarmos reunidos como igreja, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo que tens feito por nós, tudo que tens feito por nós, pelo Teu sustento, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Em especial, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer sempre, meu Pai, para que possamos fazer a Tua obra, aqui em Parque União, e onde nós estivermos, Senhor, levar a Tua palavra,
porque sabemos que o Teu Evangelho tem que ser propagado para alcançarmos cada vez vidas, Senhor. Como nós fomos resgatados, né? E reconhecemos o Teu senhorio, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem tomar seus assentos. Nós estivemos falando essa manhã sobre decisões. Ou melhor, começamos a conversar sobre decisões. Interessante como, desde pequeninos, nós aprendemos a tomar decisões, ou começamos a aprender a tomar decisões. E pela manhã nós vimos o seguinte tema: quando Jesus interfere em nossas decisões. Ele nos dá o direito de escolher, e a partir das escolhas também as decisões. No entanto, tem vez que ele interfere em nossas decisões. Sempre Jesus interfere em nossas decisões? Não. Mas por que ele não interfere sempre? Não sei. Mas em dado momento, nós vimos pela manhã que 2 homens entristecidos, sem esperança, estavam saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, a aldeia de Emaús. E Jesus interferiu na decisão daqueles homens de sair da onde eles não deveriam ter saído. E aí no caminho Jesus foi falando, depois ele se manifestou, aqueles homens sentiram dentro do coração arder, e aí eles mudaram a sua decisão, voltando para Jerusalém. Decisões. Tem hora que Jesus interfere, ora não. Ele é soberano para isso. Mas decisões, quais são as suas decisões, né, Felipe? Que decisões você tem tomado? Nas oportunidades, nas circunstâncias adversas, quais são as decisões? Quando falamos de decisões, pensamos em escolhas também, não é isso? Então vamos diferenciar isso, Mateus Augusto. Olha, escolha é o desejo que impulsiona o que a pessoa quer, o que você quer, você direciona e eu quero isso ali, você escolhe aquilo ali. Agora, a decisão implica em atitudes que evidenciam a escolha. Ou seja, se a escolha aponta o que você quer, já as decisões são evidenciadas pelas escolhas. E ora, nós somos muito influenciados de uma forma positiva e também negativa, né, Kelly? Nós vemos isso de uma forma muito interessante quando nós entendemos que minhas decisões influenciam em nossas famílias. Decisões boas, a minha família floresce, prospera, mas péssimas decisões indicam que a minha família vai sofrer. Não é assim mesmo? Quando um filho está doente, todos sofrem, mas quando ele comete algum erro e traz vergonha, a família toda sofre por péssimas escolhas que indicam atitudes decisivas. No entanto, quando há uma formatura de um filho, eu formei meu filho, está lá tirando foto, com toda aquela beca, poxa, boas decisões, família se alegra. Decisões em família. O destino de um é compartilhado por todos em termos de alegria e tristeza, mas em termos de salvação não. Isso é uma decisão individual, até porque Deus não tem netos nem sobrinhos. Deus tem filhos. Aí sim. Mas decisões em famílias devem e precisam ser direcionadas por Deus. Mas nem sempre isso acontece. Daí, uma grande referência nossa é o Russell Shedd, no qual nós tivemos o privilégio de participar de palestra, né, pastor Jorge? Com o Russell Shedd pertinho, mas ele faleceu
de algum tempo, mas ele escreveu um livro, foi um dos primeiros livros que eu li completo, O Mundo, a Carne e o Diabo. É contra isso que nós lutamos. O mundo, ele começa a sua narrativa desse livro, apontando que o mundo, nós já sabemos que mundo tem 3 formas de pensarmos mundo. O mundo planeta, o mundo pessoas, no qual Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo pessoas, porque Deus amou pessoas, mundo pessoas. E agora também o mundo como um sistema pecaminoso. Somos influenciados. Os nossos sentidos são aguçados também pelo mundo, pela carne e pelo diabo. A carne, no sentido de, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, lutaremos intensamente com o nosso espírito, de um espírito de uma natureza divina que recebemos, como Pedro diz na sua primeira carta, que recebemos uma natureza divina, mas ainda continuamos com a natureza humana, e ela é má. Então essa carne corruptível, no qual um dia nós trocaremos os nossos jeans, Jeane, os nossos jeans, pelas vestes santas do Senhor. Mas, no entanto, nesse momento ainda estamos nesse corpo corruptível. Então lutamos, somos influenciados. Ora, nós resistimos, ora, nós nos deixamos influenciar. Aí está a luta. Qual decisão tomar em momentos de influência? Do Senhor e da carne, do mundo e do diabo. Nós vemos no episódio, em relação no livro de 1 Crônicas 21, 1 e 2, que diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi, ou seja, influenciou Davi a levantar um censo em Israel. Nada contra censo, está aí o IBGE, que faz o censo também. Nós teremos que cada vez mais estar próximo de um número ideal de membros da igreja, porque tomaremos decisões, então tem que ter um número perto do ideal de pessoas participantes como membros ativos aqui da nossa igreja. Também faremos censo. Até aí, nada contra. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Nada contra o censo, mas a motivação é errada nesse caso. A influência satânica no homem segundo o coração de Deus. Então podemos ser influenciados? Podemos. Devemos? Não. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi influenciado por Satanás, induzido a fazer isso. Já no versículo, já no capítulo, está ruim essa letra, né? Nunca mais coloco essa cor. 1 Crônicas 21, 7, que é a sequência dessa narrativa, diz assim, tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Influência maligna, um rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, foi influenciado, tomou uma péssima decisão. E todo o povo sofreu, e se pensarmos o povo como a família de Davi, sofreu as consequências. E aí Deus pergunta para ele, qual dos castigos que você quer? E aí ele escolheu a peste, e foram 3 dias de peste. Naqueles dias morreram 70 mil homens. 70 mil homens. Está vendo como uma decisão errada influencia toda a família? Uma decisão errada influencia a comunidade, uma decisão errada influencia Parque União. Camille, uma decisão errada influencia toda a cidade. Quem está influenciando suas decisões? Quem está influenciando? No entanto, o que acontece quando consultamos a Deus em nossas decisões? Se vimos que um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele trouxe uma praga, uma peste como consequência de decisões erradas,
nós vamos ver o mesmo rei Davi tomando decisões certas no texto de 2 Samuel 5, a partir do versículo 17. Eu peço que vocês que abram suas Bíblias. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra santa do Senhor. Nós vamos projetar, já está projetado aqui também. Os irmãos já abriram. Então vamos fazer a leitura. Depois vocês mantenham as suas Bíblias abertas. E diz assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram, presta bem atenção, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi, vou tentar novamente. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo... Interessante, né? Ver todo esse também pano de fundo. O rei Davi, ele é ungido rei de Israel. Ora, os inimigos em volta falam, poxa, temos que matá-lo. Quanto mais o arquirrival, né? O arqui-inimigo, os filisteus. Que era basicamente como Botafogo e Vasco, né? A gente vai ficar citando as outras coisas, não. Botafogo e Vasco. Rivais, né? Não é Vasco e Flamengo mesmo. Mas vamos comparar o Vasco como Israel, né? E os filisteus, Flamengo. Combinou, né? Não é, Cláudio? Quando eles entravam em combate, era uma guerra tão tremenda. E eram inimigos. E nesse momento não foi diferente. O rei Davi tinha sido ungido rei de Israel. E agora, batalhas seriam travadas para matar Davi. O versículo 18. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? Então o Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram para lá os seus ídolos, Davi e os seus homens os levaram embora. Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles e os ataque por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, ele entre logo em ação. E o Senhor o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Olha que texto rico e com momentos diferentes. Vamos caminhando passo a passo nesse texto e vamos ver algumas decisões. Ora, Davi, que antes tinha feito as suas decisões a partir das escolhas erradas, que tinha sido impulsionado um rei, um líder que não prestava atenção e se deixava influenciar por Satanás. Agora ele age de maneira bem diferente. E o Senhor o instrui de duas formas, em dois momentos bem diferentes. O que devemos fazer em momentos de dificuldade, em qual devemos tomar algumas decisões? Nós vemos que Davi, e assim como eu devo fazer, eu entro no lugar de preparo. Lembra que semana passada nós estivemos falando sobre
a tenda do encontro, onde a presença do Senhor, através da nuvem, pairava na porta da tenda do encontro, e Deus falava diretamente com Moisés. Ora, Davi tinha uma fortaleza, no qual ele se preparava para tomar as decisões. Davi desceu para a fortaleza. Lembra que os filisteus subiram, enquanto Davi desce. Toda vez que temos que tomar decisões, interessante para um lugar de preparo, uma fortaleza, mas que nós desçamos no lugar, olha só, nós temos que descer no lugar mais alto ao qual possamos chegar, que é aos pés do Senhor, aos pés da cruz, no qual nós encontramos as respostas, o momento certo, na hora certa, sendo a pessoa certa, para tomar as melhores decisões. Davi desce, ele desce, Davi desceu, assim como descreve o versículo 16, e o que ele faz ali? Mais adiante, nós vamos ver que ele ora, consulta ao Senhor e avança. Quer ver o versículo 19? Ele aponta assim, ó, 19. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus em suas mãos. Ele vai para um lugar de fortaleza. Certamente ele ora, porque conversar com Deus, fazer perguntas para Deus, é oração. O versículo 19, ele fala de um diálogo. Qual tem sido a sua fortaleza? Você tem subido ou tem descido? Porque quando nós subimos, nós vamos inflamar o nosso ego, e aí nós vamos fazer o que os nossos desejos, as nossas escolhas apontam. É o que eu quero, é o meu impulso. E ora, tem muita coisa boa que a gente deseja também, não é? Que aponta, mas é do meu jeito. Mas quando nós entramos na fortaleza e nós oramos, consultamos o Senhor, Ele traz resposta certa para você, que é a pessoa certa. E o versículo 20, ele fala de uma forma muito interessante. Vamos ler o versículo 20, leia aí na sua Bíblia. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Quem aqui já viu uma tromba d'água? Viu pessoalmente mesmo? Alguém aqui já viu? Eita, Lindonice, mestre Raul e Maurício. Eu nunca vi, só vi em vídeo. Interessante, né? Aquela calmaria, de repente a água vem com uma força avassaladora e derruba e leva tudo que está à sua frente. Assim foi o Espírito de Deus com Davi, com o povo de Israel. Rompemos aquelas barreiras como águas, rompemos. Dá a impressão que foi fácil, dá a impressão que rompeu. Eu já vi uma barreira romper. Já trabalhei em elevatórios da SEDAI, mas eu estava, aliás, era da Light. E aí a gente trabalhava com câmeras filmando ali, e nós chegamos a ver um rompimento de uma daquelas barreiras, e é avassalador, destrói tudo aquilo que está à sua frente. Imagine o Espírito Santo conduzindo a sua vida a partir de escolhas feitas com consultoria do próprio Senhor, rompendo as barreiras que se apresentam em sua frente. Você consegue perceber a diferença quando nós consultamos o Senhor? Interessante que o nome Baal-Perazim quer dizer o Senhor das brechas. É o Senhor que abre brecha quando nós não conseguimos. Quantas vezes se levantaram barreiras no qual, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos. E o Senhor vem com o seu Espírito e vem rompendo as barreiras, abrindo portas onde não tinha. Nós sabemos que temos aqui alguns irmãos que são concursados também. Você acha que foi pela sua força, meu irmão, que você conseguiu?
pela sua inteligência que você conseguiu. É claro que Deus faz a parte dele, você também tem que estudar. Mas os cargos, os salários que você conseguiu, você acredita realmente que foi pela sua força? O Senhor que vai conduzindo, vai nos colocando em alguns lugares que só Ele pode nos colocar. E quando nós aprendemos a consultar o Senhor, Ele faz morada e marca as nossas vidas como Bealaus Perazim, o Deus que abre brechas. Qual a brecha que você precisa abrir? Consulta ao Senhor. Talvez você em seu pensamento já está colocando diante do Senhor nesse momento: eu preciso transpassar essa barreira. Eu preciso que o Senhor abra as portas. Eu preciso que o Senhor quebre essas barreiras. E o Espírito Santo vai conduzir como uma tromba d'água, como águas fortes, e conduzir. Mas é preciso avançar. A diferença é que ele orou, consultou, mas chegou o momento, avança. Avança. E por que você não avança? O que tem impedido você de avançar? É claro que nós clamamos ao Senhor, nós invocamos o Senhor em momentos no qual nós aprendemos, claro, a invocar, mas tem momento que é para avançar. E por que nós não avançamos? Dado momento, Faraó estava atrás do povo, que tinha saído do cativeiro, Moisés à frente do povo, e o povo clamando, já estava reclamando também, né? E falando: ei, Moisés, nós vamos morrer, Faraó está vindo com as suas carruagens, com o seu exército, e um grande mar se apresenta à sua frente, e o Senhor diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel o quê? Marche. Diga ao povo de Israel que marche. Dado o momento, é assim que o Senhor faz conosco. Nós oramos, nós precisamos avançar. Diga ao povo de Pibe Parcunião que marche. Avance. Precisamos avançar. Precisamos avançar para um novo tempo de Deus para as nossas vidas, um novo tempo de Deus para a nossa igreja. Glória a Deus, aleluia. O que tem te impedido de avançar? Em todos os aspectos. O que tem impedido você de avançar como um homem batista e fazer o papel de um homem que lidera a sua casa? O que tem impedido você como mulher? O que tem impedido nossas famílias de crescer, de avançar? Qual o projeto de Deus para a sua família, para que tome decisões a partir de escolhas certas? Talvez você já tenha tido até boas escolhas, Rodrigo. Boas escolhas. Agora é momento de tomar decisões. E se consultou o Senhor, é hora de avançar. O que tem te impedido? Bruno, o que tem te impedido, Bruno? Nédio, o que tem te impedido de avançar? Algumas coisas tem travado, tem algemado, tem colocado uma bola de ferro junto com grilhões, daquelas correntes que é Tom, é Jerry. Quem é Tom, quem é Jerry mesmo? O gato é o Tom, né? Tem impedido de correr com aquelas bolas de ferro, aqueles grilhões, aquelas correntes. Parece estar desanimado. Às vezes nós estamos tão desanimados e estamos pedindo, clamando, Senhor, avança, o desânimo, algumas coisas vão nos travando. É hora de avançar. Você precisa avançar na sua vida profissional. Criança, junior, né? Aqui estamos juniores, crianças estão em casa também, precisam avançar naquilo que o Senhor já disse, avança, precisa ir adiante. Talvez o Senhor já tenha te dado um propósito dentro da sua obra, na obra do Senhor, e você está esperando o quê? O que tem impedido? O que impede você de avançar? O que tem impedido você de avançar? Nós já falamos disso aqui algumas vezes. A procrastinação quer dizer aqui, assim, Zé Ventura, deixa para depois a gente faz isso. Cruz, depois a gente acerta isso. Marcos Vinícius, mês que vem, tá? Ora, chegamos um tempo, eu não sei se todos perceberam, chegou um tempo que vidas têm se levantado para trabalhar aqui nessa igreja. Você já percebeu? Você vai ser convidado, mas você também pode se colocar. O que fazes aqui, meu irmão? Quem não trabalha, dá trabalho.
mas talvez você tenha chegado, olha, precisou de acolhimento, e essa é uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, né, gente? E trata. Talvez você esteja em momento de tratamento, e tenha sido cuidado. Mas a fortaleza no qual Davi desceu é uma fortaleza de preparo, mas você vai ser convidado, e você pode se disponibilizar para avançar. Esse é um tempo do que fazes aqui, meu irmão, que essa pergunta possa ficar ecoando na sua mente, que eu estou fazendo aqui, e possa ajudar. Precisamos de apoio, precisamos de ajuda, mas precisamos avançar com você. É claro que tem pessoas lá fora com armas na mão, tem pessoas se prostituindo, logo pela manhã, bem cedinho, quando a gente chega aqui bem cedo, o baile ainda não acabou. Jovens com vidas degradadas, seminuas, passando, enquanto os jovens aqui estão tocando, louvando para a glória do Senhor. Mas precisamos conquistar, avançar. Já temos feito? Claro que sim, mas precisamos avançar e fazer mais. Mas se você ficar procrastinando, isso vai influenciar a sua casa, isso vai influenciar a sua família. Daqui a pouco vai passar a ser referência, e a referência está aqui no altar do Senhor. Por isso que devemos avançar, e procrastinar tem sido algemas que têm impedido muitas pessoas de avançar, muitas famílias já poderiam estar em outro nível, para não dizer patamar, né? Pensou que eu ia falar patamar, isso eu risquei do meu dicionário, poderíamos estar em outro nível, avançando, mas não fazemos por causa da procrastinação. Vamos jogar isso fora, é necessário abrir espaço para nós avançarmos, porque clamas a mim, Raul, diga à célula que avance. Eu olhei para a Jane, mas é para o Éder. Quando eu fizer assim é para trocar. Um outro fator que nos atrapalha bastante de avançarmos é terceirizar decisões. Deixa que o outro toma. Fica quietinho que o outro vai tomar. Ora, tem algumas decisões que, assim, se bem da verdade, fica quietinho que as pessoas tomam decisão. Até, Jadiel, não vou negar que isso já aconteceu comigo. Eu já me arrisquei algumas vezes apitando, né, sendo árbitro. E sabe aquela dúvida que dá? Teve a disputa, aí quem bateu em quem, a bola bateu em quem por último. Se você apitar com o apito na boca o tempo todo, né, você se precipita, toma uma decisão precipitada. E várias vezes eu faço a mínima ideia em quem bateu por último, aí opa, espera um pouquinho, aí um se afasta, o outro vai. Mas que bem da verdade, a maioria dos jogos todos querem brigar, sabe que a bola bateu no pé dele, ainda quer brigar pela situação. Mas se você esperar um pouquinho, o problema é que a gente fica esperando toda hora e quer que o outro tome a decisão. Vamos esperar? Quem sabe o próximo verão as coisas se ajeitam. E olha, é necessário tomar algumas decisões e não passar para o outro. Às vezes nós fazemos isso dentro de casa. Deixa a próxima geração. Quem sabe o meu filho se levante e venha, ele já está com a mente mais fresca, ele pode estudar a Bíblia e ensinar o nosso vizinho. Aí o vizinho morre, o vizinho tem outra geração, vai passando, e famílias podem ser influenciadas e não são influenciadas porque não tomamos as decisões e terceirizamos. Deixa para o meu filho fazer. Deixa para o outro vizinho fazer. E pessoas estão se afastando do Senhor porque nós não tomamos decisões. E esses vizinhos, essas pessoas do nosso trabalho, essas pessoas da nossa faculdade, do nosso curso, estão indo embora porque nós não tomamos a decisão de avançar e estamos terceirizando decisões que deveríamos ter tomado há muito tempo. Se eu não tomo algumas decisões, se algumas coisas ficam, eu deixo para depois e eu não avanço, as coisas que acontecem no mundo, que acontecem nos lugares, começam a acontecer dentro da nossa casa. Nossos filhos, os outros membros da família,
começam a trazer ideias que não aprenderam nem aqui na igreja, Chadel, nem na escola de formação ministerial, mas foram influenciados e começam a trazer para a mesa de jantar. E aí sabe o que acontece? Tudo passa a ser normal, tudo passa a ser comum. Comum e normal é empatar com o diabo, nós queremos é vencer. Então temos que combater, e os princípios irrevogáveis da palavra do Senhor não podem ser tratados como coisas comuns. E eu desafio você a colocar essa frase aqui no seu Facebook, nas suas redes sociais, o seguinte assim, ó: quando se troca o certo pelo errado, tudo parece comum, porém, quando consultar o Senhor passa para tomar decisões, passa a ser um hábito, nossos sentidos ficam sensíveis ao sobrenatural. Nós, às vezes, tratamos nossas escolhas, nossas decisões, como se fosse algo assim, eu faço ou não faço? Mas quando você consulta o Senhor, passa do âmbito do comum, das coisas que nós estamos vendo. E tudo que nós vemos, tocamos, são passageiros. Mas as coisas lá do alto são eternas. As coisas do alto são eternas. E é o sobrenatural. Porque na boa, Diogo, ninguém vê Deus, mas vê você. As suas decisões vão ser tão importantes que vão indicar se você é um homem de Deus ou não. E eu creio que você é um homem de Deus, tá, meu irmão? Eu creio que você é um homem de Deus. Influencia pessoas. Agora, quando o comum passa a ser certo, nós tratamos de forma corriqueira. Nós precisamos avançar. E quando tudo vira um hábito, consultar Deus vira um hábito, acontece o seguinte, necessidade de novos hábitos. Nós começamos a entender que temos essa necessidade de novos hábitos. Eu vou repetir, eu não sei quem estava de manhã, não sei quem estava à noite, não sei nem quem estava aqui mês passado, então vou repetir novamente. Para criarmos um novo hábito, é necessário 3 semanas, ou seja, 21 dias. Se eu não sou acostumado a correr, vamos falar caminhar, né, que é mais leve. Se eu não estou acostumado a caminhar, aí eu começo a caminhar segunda, né? Vamos começar pela segunda. Não, esse nome de segunda não é bom, não é legal. Vamos começar por terça. Aí terça, chegou na quarta, Jeane, eu falo assim, agora, se assusta não, deixa eu cair, né? Chega na quarta, eu posso dizer assim, eu criei um novo hábito de correr? Claro que não. É necessário 3 semanas. Eu caminhando, quer dizer, caminhando 3 semanas, aí eu posso dizer que eu criei um novo, Felipe, um novo hábito. Um novo hábito. Agora imagine você consultar o Senhor hoje, o dia chamado hoje, dia 6 de junho de 2021. E amanhã nós fizermos a mesma coisa. Nós estamos criando o quê? Hábitos. O hábito de consultar ao Senhor. Quer ver uma coisa? No versículo 22, 23, diz assim, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale do Refaim. Novamente, eles se espalharam novamente, os filisteus. Novamente, o que aconteceu? Davi consultou ao Senhor. E este lhe respondeu, agora de maneira diferente. Lembra da primeira vez? Davi perguntou, tu entregarás em minhas mãos? Devo atacar o Senhor? Sim, vai lá, ele avançou, destruiu como fosse água. Aquele era o momento de avançar. Agora o Senhor faz de maneira diferente. Não subirás, rodearás por detrás. Não subirás, rodeia por trás deles e ataca por defronte as amoreiras. Olha interessante. Criar o hábito de consultar o Senhor, Ele nos dá estratégias diferentes para batalhas diferentes. Por mais que aqui a guerra fosse única, mas 2 batalhas foram travadas. Na primeira era avançar. Agora, ele, não subirás, rodeia por detrás e ataque por defronte às amoreiras. Próxima. Para entendermos o tempo
de Deus é necessário termos intimidade, ouvidos sensíveis. Olha, nós falamos de insensibilidade pela manhã, agora ouvidos sensíveis. Quando eu, a primeira vez, eu entro num espaço, num lugar, uma fortaleza, eu consulto ao Senhor, e depois eu continuo consultando ao Senhor, meus ouvidos eles começam a ouvir a voz do Senhor de maneira mais do cotidiano. Ora, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as reconhece. Ouvidos sensíveis. Para entendermos o tempo de Deus é necessário termos intimidade. Daí vem o versículo 24. E quando você ouvir, ó, a instrução, hein? E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. Primeiro ele entrou em ação, agora, espera. Agora é necessário um sinal. Agora é necessário um sinal do Senhor. E o momento certo, Zé Luiz, o momento certo, na hora certa. E qual era esse aqui? Não um ataque de frente, mas no momento certo, as amoreiras, no momento certo, quando você ouviu o barulho de marcha pelas copas, olha só, na copa das amoreiras, um barulho de marcha, é um sinal. Qual tem sido o barulho que você tem escutado? O que você tem ouvido? A voz de influência de Satanás, assim como influenciou Davi outrora? Se eu disser assim, a voz de Satanás, você pode dizer assim, mas eu não estou ouvindo a voz de Satanás. Pequenos detalhes, pequenas influências, que trazem grande derrota como peste. Mas olha, o momento certo é agora, não me espera. Deus é um Deus confuso, logo avança, agora espera, agora avança. Nós começamos a entender o ritmo de Deus para as nossas vidas. E ora assim mesmo, ora, né, Zé Luiz? Tem que dar uma corridinha, ora para, ora retorna, ora espera. O momento certo, quando você ouvir o barulho na copa das amoreiras, um barulho de marcha, é o sinal que logo você deve avançar. Qual o momento? Precisa estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a marcha. Para ouvir a marcha do Senhor. Meu irmão, vai chegar um momento certo, que você vai sentir o Senhor falar no seu ouvido para avançar. E as suas decisões são importantíssimas. Sabe por quê? Porque tem consequências maravilhosas para a sua família. Mas se for o contrário, são terríveis para a sua família. Por isso nós aqui, nós já há mais de meio século, nós combatemos pecados. Por isso que chegou o momento de santificai-vos hoje, porque maravilhas o Senhor vai fazer em nosso meio. Se nós, nesse processo, nós estivermos dentro do contexto de santificação, nós ouviremos o barulho da copa das árvores, o Senhor marchando e dizendo no momento certo, avança logo, avança logo. Talvez você já tenha feito muitas escolhas e poucas decisões, e chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Quer você que já tenha mais de 50 anos de igreja, de encontro com o Senhor, quer você que veio aqui nessa igreja ou está em sua casa, que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. Momentos de decisões. Talvez você fez muitas escolhas, mas poucas decisões. As amoreiras vão balançar. As amoreiras vão balançar. Quem pode dar um glória a Deus nesse momento? As amoreiras vão balançar, porque é o Senhor que irá marchar à sua frente. Glória a Deus, aleluia.
Imagine você ouvindo o barulho de marcha, que é o Senhor que vai à sua frente. E ele falando assim, logo você deve avançar. Imagine você pegando a sua família e junto falando assim, ó, chegou o momento, vamos avançar, porque Deus tem preparado para as nossas vidas. Para que Deus tem preparado para as nossas vidas. O versículo 24 diz assim, ó, e o Senhor, aliás, vamos ler todo o versículo 24, que diz assim, ó, e quando você ouvir o barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. Entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Meu irmão, o Senhor que marcha à sua frente. Faz barulho, você ouve e você avança. Tem situações que é você que vai ter que avançar e o Senhor vai guerrear com você. Tem outros que é o Senhor que vai à sua frente, marchando e te dando vitória. Mas para isso é necessário fazer boas escolhas. E meu coração, diante desse altar, eu suplico a Deus que oriente, tanto no agir e no querer de cada um que está aqui nessa noite, para que possam ter os ouvidos sensíveis para fazer boas escolhas. Vamos ficar de pé?